Os filósofos pré-socráticos, parte 10. História crítica com seleção de textos. G. S. Kirk, J. E. Raven, I. M. Sofield. 7ª edição. Tradução de Carlos Alberto Louro Fonseca. A transcrição do conteúdo do livro Os Filósofos Pré-Socráticos, de G. S. Kirk, J. E. Raven e M. Sofield, foi realizada a partir da edição portuguesa traduzida por Carlos Alberto Louro Fonseca, publicada pela Fundação Calouste Gulbenkian. Este texto foi convertido para formato digital e revisado, com o objetivo de preservar integralmente o conteúdo e o estilo da obra original. O presente audiolivro foi produzido pelo canal Ouvindo Pensar, exclusivamente para fins de estudo, pesquisa e difusão do conhecimento filosófico, sem fins comerciais. Todos os direitos de autoria e tradução permanecem com seus respectivos detentores. Se este conteúdo lhe agrada, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar os próximos capítulos do presente livro, assim como as próximas obras que serão depositadas nesse canal. Capítulo 7. Pitágoras de Samos. Os Testemunhos. 252 Platão República 600 AB, DK 14, 10. Ala de em Mosia, idiotis ingolmenos paideias autos tn legestai ombro genestai, oike não men epsinousia caitois usterous odontina paradosam bion ric, sper Pitagoras autos tidiafortus epitout gap, caioi usteron eti kny pitagoreum tropon eponomazontes toubiou diafortes tedocous in enai em tois alois. Mas se não foi na vida pública que Homero alcançou fama, não é voz corrente que, durante a sua vida, ele foi o guia pessoal e o educador de alguns, que o estimavam pela sua companhia e que transmitiram às gerações que se lhe seguiram um estilo de vida homérico, como o próprio Pitágoras, que foi particularmente apreciado por esse mesmo motivo, e até os seus seguidores ainda hoje chamam pitagórico a esse regime de vida e por ele se distinguem no meio dos outros homens. 253 Platão República 530d, DK 47b1. É sabido, disse eu, que, assim como os olhos foram moldados para a astronomia, assim também os ouvidos foram formados para a harmonia, e que estas ciências são irmãs, tal como afirmam os pitagóricos e nós, ó Glaucon, com eles concordamos. Os passos 252 e 253, os únicos em que Platão se refere expressamente a Pitágoras e aos pitagóricos, mostram-nos as duas faces do pitagorismo, a religioso-ética e a filosófico-científica. Que relação tinham entre si estes dois aspectos do ensino dos pitagóricos? Tiveram ambos origem no próprio pensamento de Pitágoras? Estas duas questões irão dominar a nossa discussão não apenas neste capítulo, como ainda no capítulo X, tal como tem dominado o estudo do pitagorismo durante o último século, se não mais. A prová-lo aí estão títulos como Mysticism and Science in the Pythagorean Tradition, de F. M. Corford, e Wissenschaft und Wissenschaft, de Walter Burkert, obra-prima dos estudos clássicos do pós-guerra, agora disponível numa boa tradução timidamente intitulada Lore and Science in Ancient Pythagoreanism. Cambridge, Mass., 1972. A controvérsia tem se arrastado devido ao facto de os testemunhos serem singularmente insatisfatórios. Disso é Platão amplamente culpado, se bem que indiretamente. De notar é que a própria metafísica de Platão está profundamente imbuída de ideias por nós reconhecidas, apesar de ele não confessar, como pitagóricas. O Phaedon, por exemplo, recria eloquentemente uma autêntica mescla pitagórica de ensinamentos escatológicos sobre o destino da alma com uma prescrição ético-religiosa, e situa-a no contexto pitagórico de uma discussão filosófica entre amigos. Feliz é a sugestão de Burnet, ao afirmar que o Phaedon é, por assim dizer, dedicado à comunidade pitagórica de Phlios, Egg, 83n1, mais precisamente porque Platão reelabora materiais pitagóricos. O historiador da filosofia pré-socrática deve usar de cautela no que toca à utilização do Phaedon como testemunho até mesmo do pitagorismo dos princípios do século IV, para não falar já da própria filosofia de Pitágoras. Simultaneamente, seria errado, e em qualquer caso impossível, não permitir que o Phaedon e outros diálogos influenciassem o nosso quadro das primeiras manifestações do pitagorismo. Do mesmo modo que Platão influencia nossa compreensão de Pitágoras, assim também afetou e infectou uma grande parte do que na antiguidade foi escrito e pensado a seu respeito.
Particularmente influente foi a adesão de Platão às ideias numerológicas no Timaios, no Filebos e nas famosas, se bem que obscuras, doutrinas não escritas. A este respeito veja-se: Exempli Gratia, W. D. Ross, Plato's Theory of Ideas, Oxford, 1951. Cap. 9:16. Tais ideias instauraram, para a metafísica, uma moda na academia ao estilo pitagórico. Seus discípulos cultivaram-na com mais sinceridade que o próprio Platão, a julgar pela pseudoplatônica epinomise e pelo que sabemos dos escritos de seus Hipos e Xenocrates. Uns e outros não estiveram interessados em fazer a distinção entre os seus próprios desenvolvimentos platonizantes dos princípios pitagóricos e a doutrina do próprio Pitágoras. A sua marca distintiva de platonismo provavelmente nunca careceu de simpatizantes, e foi ressuscitada, desde o século I a.C. em diante, por autores neopitagóricos como Moderatus e Numenius. É isto que a maioria dos autores da era cristã oferece como autêntico ensino metafísico dos pitagóricos ou, como é evidente, do próprio Pitágoras. Exempli Gratia Sextus Advogado Mata. X. 248-309. Apenas Aristóteles opôs enérgica resistência à interpretação platônica do pitagorismo na sua própria imagem. Toda sua preocupação foi mostrar o que de primitivo e confuso representava o modo de pensar do pitagorismo e quão diferente ele realmente era do platonismo que o explora. No capítulo 11, buscaremos um forte apoio nas suas informações, copiosas e relativamente objetivas, sobre a metafísica e cosmologia pitagóricas. No presente capítulo utilizaremos os fragmentos das suas monografias sobre os pitagóricos, no tocante à informação que tiveram sobre o próprio Pitágoras e as doutrinas e tradições pitagóricas mais antigas. Pitágoras nada escreveu sobre escrito uma. Daqui o ter-se criado um vazio que havia de ser preenchido por um enorme corpo de obras, a maioria das quais sem qualquer valor como testemunho histórico dos ensinamentos do próprio Pitágoras. Nele se incluíam informações sobre a física, ética e teoria política pitagóricas, e bem assim sobre metafísica, biografias de Pitágoras, e algumas dezenas de tratados, muitos deles chegados até nós, cuja autoria foi atribuída aos primeiros pitagóricos, embora todos eles, com exceção de alguns fragmentos de Filolaus e Architas, sejam hoje considerados ficções pseudônimas de origem tardia sobre escrito 2. Deste enorme acervo de material, apenas as 3 vidas mais importantes, da autoria de Diógenes Laertius, Porfírios e Amblícios, serão aqui objeto da nossa atenção. Sendo elas recortes e decalques da era cristã, contém, no entanto, juntamente com alguma matéria extremamente crédula, extractos ou epítomes de autores do período entre 350 e 250 a.C., que tiveram acesso a tradições razoavelmente antigas sobre Pitágoras e os pitagóricos, nomeadamente, Aristoxenos, Dicearchos e Timaios, que é igualmente citado nas fontes históricas. 254 Josefo contra Pionem e 163, DK 14, 18, Alton, SC Pitagora. Não existe livro que seja geralmente considerado como obra de Pitágoras, mas muitos autores houve que escreveram a sua história, e desses o mais notável foi Hermippos. Esta opinião cética a respeito de Pitágoras como autor de livros foi aceita exempli gratia por Plutarchus, Alex. Forte 328a, e Posidonius, Galenos, Plac. E Plat 459 metros, mas rejeitada por Diógenes Laertius, 8, 6 textos em DK 14, 18 e 19. Sobrescrito 2 Uma extensa coleção de uma pseudônima literatura pitagórica foi publicada por H. T. Sleff, The Pythagorean Tastes of the Hellenistic Period, Abo, 1965. Referências antigas a Pitágoras. Perante a natureza dos testemunhos que possuímos, particularmente afortunado é o facto de que tenha sobrevivido um bom número de referências a Pitágoras e aos seus seguidores em autores do século V. Tais referências dão-nos um quadro composto de 3 elementos principais. I. Dúbia reputação de sábio. 255 Heráclito Frei 40, Diógenes Laércio 9, 1. A aprendizagem de muitas coisas não ensina a ter compreensão, se assim fosse, teria ensinado Hesíodo e Pitágoras, e depois Xenófanes e Hecateu. 256 Heráclito Frei 129, Diógenes Laércio 8, 6. Pitágoras, filho de Mesarco,
Praticou a investigação mais do que todos os outros homens, e tendo feito uma seleção destas qualidades, adoptou-as como suas: sabedoria, aprendizagem de muitas coisas, astuciosa velhacaria, asterisco sobrescrito 257 Heródoto 4, 95, DK 14, 2. Segundo ouvi dizer aos gregos que vivem no Helesponto e no Mar Negro, este Salmoxis era um homem, escravo em Samos, de facto escravo de Pitágoras, filho de Mesarco. Os trácios levavam uma vida miserável e não eram lá muito inteligentes, ao passo que Salmoxis conheceu o modo de viver da Jônia em mentalidades mais profundas do que as dos trácios, visto ter tido contactos com os gregos, entre estes, com Pitágoras, não o mais débil dos seus sábios. Deste modo, mandou construir uma grande sala, onde recebia os mais destacados cidadãos e lhes oferecia banquetes, e lhes ensinava que nem ele mesmo nem os seus hóspedes nem qualquer dos seus descendentes morreriam, mas que haviam de ir para um lugar, onde sobreviveriam para sempre e possuiriam tudo quanto há de bom. 258 e 1 Frei 4, Diógenes Laércio e 120, SC Teognidou. E onde que os diz acerca dele Ferecides, assim ele avultou em valor e em honra, e agora, que está morto, tem uma existência prazível para a sua alma, se é que Pitágoras foi verdadeiramente sábio, ele que, mais do que todos os demais, conheceu e aprendeu com profundidade as opiniões dos homens. Asterisco sobrescrito 2. 45. Sobrescrito 1 em vez da nossa emenda tauta, os MSS. Apresentam tautas tais singrafas, estes escritos. Mas é difícil conceber uma anterior referência a livros específicos, a expressão não soa Heráclito e compromete o ritmo da frase, e é duvidoso que o particípio ecugamenos possa significar tendo feito uma seleção de, a partir de, como tem sido usualmente interpretado com base na lição dos manuscritos. Provavelmente, essas palavras procedem de um leitor desejoso de encontrar provas da obra de Pitágoras como autor de livros. Leia-se, pois, tauta com o sentido de destas qualidades, como antecipação de Sofia etc. Sobrescrito 2 para a emenda em Tins Rossofos dos MSS, veja-se FH Sandacha, PCPSNS 5, 1958, 9, 36. Em 256, Pitágoras é ironicamente apresentado como um expoente máximo da prática, insaciável e crítica, da investigação característica dos intelectuais jônicos e que Heráclito não desprezava, confronte com Frei 35. Os homens que amam a sabedoria, filosofous, devem ser investigadores de muitas coisas. A sua investigação consistia simplesmente em selecionar e explorar idiosincraticamente as habilidades que encontrava noutros. O terceiro elemento da tríade, que lhe serve de remate, a astuciosa velhacaria, abala ainda mais o crédito dos dois primeiros. O seu saber era falso, a polimatia carecia de compreensão. 255. Será que o fragmento de 256 sugere que Pitágoras se fez passar por praticante de história e investigação, ou que foi, em qualquer caso, popularmente considerado como tal? Ou ter-se-ia ele proclamado um amante da sabedoria, confronte com de novo Heráclito Frei 35. Ion, que escreveu em meados do século V, faz eco, em 258, das palavras de Heráclito em 256. Afigura-se-nos ele mais disposto a considerar Pitágoras como um autêntico sábio e a aceitar a doutrina de uma segunda vida, que lhe atribui. Também Heródoto alude à questão de saber se Pitágoras era um charlatão, quer na escolha ambígua de palavras que fazendo em 257, não o mais débil dos seus sábios, quer em virtude do contexto do passo em questão, que retrata Salmoxis como um mero embusteiro. Completamente diferente é o fervor de Empédocles. 259 Empédocles Frei 129, Porfírio Vida de Pitágoras 30. Também Empédocles testemunha isto, ao escrever a seu respeito, e havia entre eles um homem de um saber sem igual, mestre, em particular, de toda espécie de obras sábias, que adquiriram um enorme cabedal de conhecimentos, pois sempre que empenhava todo o seu saber, facilmente via cada uma de todas as coisas que existem em 10 ou até mesmo 20 gerações de homens. Os versos 2 e 3 encontram-se transpostos da ordem que apresentam os MSS, veja-se Geisundts, Persefone, 208. Tal como Heráclito, Empédocles dá a impressão não apenas de que não havia assunto algum sobre o qual Pitágoras não tivesse algo a dizer, como ainda de que seus métodos não eram exclusivamente racionais ou científicos.
A expressão toda espécie de obras sábias sugere que ele era um homem tanto de habilidades e sagacidade práticas, como um teórico. Veremos este tema diferentemente desenvolvido na literatura miraculosa respeitante a Pitágoras e nos testemunhos das suas atividades em Crotona. 2. Doutrina da reencarnação. 260 Xenófanes Frei 7, Diógenes Laércio 8, 36. Sobre o tema da reencarnação, dá testemunho Xenófanes numa elegia que começa: agora vou passar a outra história e mostrar o caminho. O que diz de Pitágoras reza assim: disse que certa vez, ao passar por um cachorro que estava a ser espancado, cheio de pena disse: para, não lhe batas mais, porque é a alma de um amigo que eu reconheci, ao ouvir a sua voz. 261 Heródoto 2, 123. Além disso, os egípcios foram os primeiros a sustentar a doutrina de que a alma humana é imortal e de que, quando o corpo perece, ela entra noutro animal, que esteja a nascer nesse preciso momento, e de que, quando tiver completado o ciclo das criaturas da terra firme, do mar e do ar, volta a entrar no corpo de um homem que esteja a nascer, e de que o seu ciclo se completa num período de 3.000 anos. Alguns gregos é que adoptaram esta doutrina, uns em tempos antigos, e alguns outros mais tarde, como se fosse da sua própria invenção. Os seus nomes conheço-os eu, mas abstenho-me de aqui os referir. Nenhum destes textos cita o nome de Pitágoras, mas é provável que ambos a ele se refiram, embora Heródoto pudesse ter também em mente Empédocles, confronte com 401. O comentário de Xenófanes é um gracejo, mas, como observa Barnes, o gracejo não teria sentido, se o seu alvo não fosse um transmigracionista, de Presocratique Philosophers I, 104. Heródoto atribui aos egípcios a paternidade da doutrina. Mas, enquanto a crença na reencarnação pode ter sido importada do estrangeiro pelos gregos, exemplo gratia da Índia ou da Ásia Central ou do sul da Rússia, a metempsicose, ao contrário da metamorfose em formas animais, não se encontra atestada nos documentos ou na arte egípcios. Não raro Heródoto pressupõe uma origem egípcia para ideias e práticas verdadeiramente gregas. Os trechos 260 e 261, juntamente com o 258, dão como provável o facto de ter sido o próprio Pitágoras quem deu expressão à doutrina da reencarnação em termos de psych, alma. O Phaedon de Platão demonstra bem quão elástico pode ser o vocábulo psych, que umas vezes significa princípio de vida, outras mente, outras o eu. Pitágoras refere-se claramente ao eu essencial, a pessoa, ao mesmo tempo que explora o sentido de princípio vital. Ion, em 258, confronte com 257, sugere que Pitágoras tinha em vista um destino bem-aventurado para algumas almas humanas após a morte. Como é que esta ideia estava relacionada com a noção de um ciclo de transmigrações, e se o dia do julgamento final era também um pressuposto? Eis duas questões que serão mais bem consideradas à luz de ulteriores testemunhos indiretos da doutrina pitagórica. Veja-se infra, pp. 247s. 3. Associação com cultos escritos órficos. 262 Clemente Strom. I. 131, DK 36b2, 15. E um de que os refere no Stregmoi que também Pitágoras atribuiu certos escritos a Orfeu. Mas Epígenes, na sua obra sobre a poesia atribuída a Orfeu, diz que a descida ao Hades e a história sagrada são obra do pitagórico Cercopes, e que o Peplos e a física são de Brontino. 263 Heródoto 2, 81, DK 14, 1. Contudo, artigos de lã nunca são levados para o interior dos templos, nem com eles são sepultados, por ser um sacrilégio. Estas práticas concordam com as chamadas órficas e báquicas, mas, na realidade, são egípcias e pitagóricas. Pois é um sacrilégio para quem participa nestes ritos ser sepultado com roupas de lã. Há uma história sagrada que se conta sobre este assunto. Sobre o texto do segundo período, veja-se Burkerto, Lore, 1278. Havia, nos séculos V e IV a.C., um certo número de livros órficos, confronte com Eurípides Hipólito 9534, Aristófanes Hans 1032, Platão Rep 364 e... O nosso limitado conhecimento desses poemas foi já exposto anteriormente, no capitão I, 4. Tais composições foram, sem dúvida, atribuídas a Orfeu, com o intuito de explorar a reputação de um poeta que se julgava ter vivido antes de Homero.
Uma paternidade pitagórica para essas obras não é muito mais provável, mas do trecho 262 é possível inferir que o seu conteúdo devia ter tido alguma afinidade com as doutrinas pitagóricas. O passo 263 mostra que também em questões de culto deve ter havido uma considerável semelhança entre as práticas pitagóricas e as descritas como órficas. O que era tido precisamente como ritual órfico não se sabe ao certo, mas podemos afirmar com segurança que o nome de Orfeu foi associado, a partir pelo menos do século V em diante, com a instituição de variados ritos, teletai, que incluíam uma iniciação nos mistérios que descreviam os terrores do Hades, e cujo objetivo era conseguir uma feliz condição para os iniciados antes e depois da morte. Presumivelmente, Heródoto reivindica neste passo, não para Orfeu, mas para Pitágoras, a instituição de tais ritos, por este importados do culto egípcio. Havia, sem dúvida, diferenças entre órficos e pitagóricos. Por exemplo, eram em livros que os órficos apoiavam a autoridade das suas doutrinas, ao passo que os pitagóricos renunciavam à palavra escrita. Estes constituíram indubitavelmente uma seita, ou seitas, ao passo que a designação órficos o parece indicar, de modo geral, praticantes individuais de técnicas de purificação. Em regra, nem órficos nem pitagóricos são identificados ou estreitamente ligados entre si nos testemunhos do V e IV séculos. Provavelmente, melhor é pensar em movimentos religiosos distintos que trocaram entre si grande número de ideias e de práticas. Podemos fazer algumas suposições sobre a natureza dessas trocas. Os órficos ensinavam que o corpo é uma espécie de prisão, na qual a alma é preservada, setai, dondisma, até ter purgado as suas faltas, Platão Crato. 400 BC. Afirmavam eles que, por intermédio de processos rituais, lhes era possível purificar e libertar homens e cidades dos seus delitos, Platão Rep 363 CE. E não comiam nem sacrificavam animais, ao mesmo tempo que ensinavam os homens a absterem-se de derramamento de sangue, Eurípides Hipólito 952, Aristófanes Hans 1032, Platão Lei 782 c. Todas estas ideias e práticas ecoam e encontram eco na primeira fase do pitagorismo. Demais, os poemas órficos incluíam elaboradas cosmogonias, parcialmente compostas através da exploração de materiais hesiódicos, e concebidas sob forma mítica, vejam-se pp 15, 28. Além disso, alguns dos acousmata pitagóricos denunciam sinais de especulação mitológica deste tipo, sobrescrito 3. Sobrescrito 3 segundo Dioc. L8, 8, N após Antaneneikin ex Orfeia, parece provável que o que Ion queria dizer era que os poemas realmente escritos pelo próprio Pitágoras foram por ele postos a circular sob o nome de Orfeu. Epígenes, provavelmente do século IV a.C., confiante de que Pitágoras nada escrevera, buscou, presumivelmente, à sua volta associados do grande homem como adequados substitutos. Para uma mais ampla discussão do tema desta sessão, confronte com W. Burkert, Kraft vs. Sect, The Problem of Orphics and Pythagoreans, Ingevien de Christian Self-Definition, edição Rua F. Meyer and P. Sanders, 3, London, 1982, 22. Contexto histórico da vida e obra de Pitágoras. Chegado é o momento de apresentar o seguinte bosquejo de Pitágoras e das suas doutrinas, num quadro histórico baseado em testemunhos posteriores. I. Aristóxeno sobre a vida de Pitágoras. 264 Aristóxeno Frei 11 Averli, Diógenes Laércio 8, 1, DK 14, 8. Pitágoras, filho do cinzelador de Anéis Menesarco, natural de Samos, no dizer de Hermipo, ou, como afirma Aristóxeno, tirreno, proveniente de uma das ilhas que os atenienses ocuparam após a expulsão dos tirrenos. 265 Aristóxeno Frei 14, Diógenes Laércio I, 118, DK 14, 8. Mas Aristóxeno, na sua obra sobre Pitágoras e seus companheiros, diz que Ferecides caiu de cama e foi sepultado por Pitágoras em Delos. 266 Aristóxeno Frei 16, Porfírio Vida de Pitágoras 9, DK 14, 8. Aristóxeno diz que ele, S.C. Pitágoras, com a idade de 40 anos, ao ver que a tirania de Polícrates era demasiado opressiva para um homem livre poder suportar um tal domínio e despotismo, partiu, por esse motivo, para a Itália.
267 Aristóxeno Frei 18, Iamblico Vitae Pythagorae 2489, DK 14, 16. Cílon, membro de uma das antigas famílias de Crotona, era o seu cidadão mais destacado pelo nascimento, reputação e riqueza, mas, por outro lado, era uma pessoa de trato difícil, violento, turbulento e de um caráter tirânico. Manifestou todo o empenho em partilhar do estilo de vida dos pitagóricos e acercou-se do próprio Pitágoras, que era já um ancião, mas foi rejeitado como indigno pelos motivos acima referidos. Quando tal aconteceu, ele e os amigos declararam uma guerra feroz contra o próprio Pitágoras e seus companheiros, e tão excessiva e descomedida se tornou a rivalidade do próprio Cílon e dos seus partidários, que perdurou até ao tempo dos últimos pitagóricos. Foi por este motivo que Pitágoras se retirou para o Metaponto e aí morreu, segundo consta. Aristóxeno, discípulo de Aristóteles e versado em teoria musical, era originário de Tarento, cidade em que os pitagóricos sobreviveram mais tenazmente do que em qualquer outro lugar do sul da Itália, e onde o pitagórico Arquitas, amigo de Platão, foi a principal figura política por muitos anos, durante a primeira metade do século IV, Diog. L8, 79. O mesmo Aristóxeno conheceu muitos dos pitagóricos da última geração, e deste dos que traçaram uma linha direta de sucessão até as dispersas comunidades italianas do século V, Diog. L8, 46, igual a 421, Ian. VP 251. Possível é supor que ele se tenha valido da tradição oral por eles conservada, e bem assim das reminiscências de seu pai Spíntaro, Ian. VP 197. Não é possível confirmar ou refutar o seu testemunho em 2647. Cabe-lhe o mérito de incluir, de uma forma relativamente sóbria e crível, a maior parte dos aspectos da biografia de Pitágoras, que outros autores tratam de maneira mais elaborada. Já comentamos a suposta relação de Pitágoras com Ferecides, pp 47 ss. Mais de crer são a sua ligação com Samos e o facto de ter emigrado durante a tirania de Polícrates, emigração que se prolongou, provavelmente, desde uma data situada entre 540 e 532 até c. 522. Uma maior precisão cronológica sobre a biografia de Pitágoras é impossível, as antigas conjecturas contradizem-se entre si e complicam-se em virtude de uma cronologia pormenorizada e improvável para as suas alegadas viagens ao Ocidente, exemplo Gratia Ian. VP 11-19. Crotona era um destino natural, por ser a cidade mais célebre do sul da Itália, notável pela sua série de vitórias olímpicas. É possível que Pitágoras tenha conhecido o médico de Polícrates, Ocrócetes, membro da famosa escola crotoniata de médicos, Heródoto 3, 125, 1312. Não há lugar para dúvidas de que, durante a vida de Pitágoras, os seus seguidores granjearam grande influência política nessa cidade, bem como considerável impopularidade, embora este facto seja minimizado por Aristóxeno, empenhado que estava em retratar Pitágoras como inimigo da tirania. Aristóxeno atesta ainda a extensão da influência ou controlo dos pitagóricos sobre outras cidades do sul da Itália no período de 500-450, quando Crotona, a avaliar pela numismática, era certamente o estado dominante nessa área, e o seu eventual derrube, c. 450, confronte com Políbio II, 39, com Valban Adlock. É bem claro que ele estava particularmente bem informado acerca da sorte de dois sobreviventes da catástrofe, Arquipo e Lises. 268 Aristóxeno Frei 18, continuação, Iamblico Vitae Pythagorae 249, 51, DK 14, 16. Os Silônios, conforme eles eram conhecidos, prosseguiram com as suas intrigas contra os pitagóricos e a demonstrar-lhes toda espécie de inimizade. Contudo, durante algum tempo prevaleceu o nobre caráter dos pitagóricos, juntamente com o desejo das próprias cidades em terem os seus negócios administrados por eles. Mas eventualmente os Silônios levaram as insídias contra eles a um tal extremo, que, quando os pitagóricos estavam reunidos em conselho em casa do Melilo, em Crotona, e deliberavam sobre matéria política, deitaram fogo à casa e queimaram-nos a todos eles, com exceção de dois, Arquipo e Lises. Como eram os mais jovens e os mais fortes de entre eles, estes dois conseguiram de uma ou de outra forma escapar.
Quando isto aconteceu e dado que as cidades não se importaram com a calamidade que tinha ocorrido, os pitagóricos abandonaram o seu envolvimento na política, dos dois, ambos tarentinos, que sobreviveram. Arquipo regressou a Tarento, mas Lises partiu para a Grécia, magoado com a indiferença das cidades, e viveu algum tempo na Caia, no Peloponeso, mas depois mudou-se para Tebas, onde se tinha gerado um certo interesse pela sua pessoa. Aí, Epaminondas tornou-se seu pupilo e chamou-o de pai. Foi aí também que morreu. Os demais pitagóricos reuniram-se em Régio e aí passaram algum tempo, em convívio uns com os outros. Porém, com o decorrer do tempo e como a situação política se tivesse deteriorado, abandonaram a Itália, com exceção de Arquitas de Tarento asterisco sobrescrito 1. Sobrescrito 1 para o texto dos dois últimos períodos, que envolvem a transposição do texto do mestre. Veja-se Cat von Fritz, Pythagorean Politics in Southern Italy, New York, 1940, 13, 1034. 2. Atividades de Pitágoras em Crotona. 269 Justinus A.P. Pompe. Trog. História Phil. Epid. 20, 4, 1, 2 e 5, 8. Após estes acontecimentos, a Batalha de Sagras, os crotoniatas abandonaram a prática das virtudes varonis e o exercício das armas. Começaram a odiar o que tinham empreendido com tão mau sucesso, e ter-se-iam entregado a uma vida de sensualidade, se não tivesse sido o filósofo Pitágoras, equipado com toda esta experiência, a sabedoria oriental e as leis de Creta e Esparta, veio para Crotona, e ao deparar-se com a população entregue a hábitos sensuais, atraiu-a, com a sua autoridade, para a busca da simplicidade. Todos os dias exaltava a virtude, e enumerava os males da sensualidade e o destino das cidades arruinadas por essa peste. Provocou no homem comum um tal entusiasmo pela simplicidade de vida, que parecia impossível acreditar que alguns deles se tivessem entregue à sensualidade. Ministrou, com frequência, ensinamentos a mulheres casadas, sem a presença dos maridos, e a rapazes, separadamente dos pais. 270 de Cearco Frei 33 Verli, Porfírio Vida de Pitágoras 18, DK 14, 8a. De Cearco diz que, quando ele desembarcou em Itália e chegou a Crotona, foi recebido como um homem de notáveis poderes e experiência, devido às suas muitas viagens, e como pessoa bem dotada pela fortuna, no tocante às suas características pessoais. É que a sua aparência era imponente própria de um homem livre, e na sua voz, no seu caráter e em tudo mais da sua pessoa havia graça e harmonia em profusão. Por consequência, foi capaz de organizar a cidade de Crotona, por tal forma que, depois de ter persuadido o conselho governativo dos anciãos com a nobreza de numerosos discursos, por ordem do governo fez aos jovens adequadas exortações, após o que se dirigiu às crianças, trazidas das escolas, e por fim às mulheres, pois também tinha convocado uma reunião delas. Os trechos 269, procedente de Timeu historiador siciliano do século III, e 270, de Dicearco, outro discípulo de Aristóteles, assemelham-se mais a extractos da vida de São Pitágoras que a uma história séria. Contudo, é possível que neles haja um fundo de verdade. Uma interpretação plausível infere que Pitágoras, ao atingir a cumeira dos seus poderes e de reputação de Sofos, foi imediatamente solicitado a apresentar as suas credenciais ao equivalente crotoniata do Areópago ateniense. Foi então convidado, como Epimênides o havia sido em Atenas, a fazer o possível por restaurar a moral da cidade debilitada, segundo Justino, após a inesperada derrota em combate. J. S. Morrison, CQNS 6, 1956, 1445. É difícil saber que interpretação dar às alocuções que, segundo consta, Pitágoras dirigiu seguidamente aos jovens, às crianças e às mulheres. Talvez a história possa refletir uma organização arcaica da sociedade, semelhante a um clube. Burkerto, Lore, 115. Em qualquer caso, poucas dúvidas pode haver de que se tenha constituído, em redor de Pitágoras, uma sociedade ou etareia de jovens. 271 Timeu Frei 13ª Jacobi, Skol in Plat Fedro 279c. Em todo caso, diz Timeu no livro 8, ora, quando os mais jovens foram ter com ele com o desejo de a ele se juntarem, não esteve logo de acordo, mas disse que seus haveres deviam ser tidos em comum com quem quer que viesse a ser admitido como membro.
Depois, após muitos outros assuntos de permeio, diz, e foi por causa deles que pela primeira vez se disse em Itália, o que pertence aos amigos é propriedade comum. 272 Justinus A. P. Pompe. Trog. História Phil. Epit. 14. 300 dos jovens, unidos entre si por juramento como uma confraria, viviam separados dos demais cidadãos, como se formassem uma sociedade secreta de conspiradores, e puseram a cidade SC Crotona sob o seu controle. A referência de Políbio ao Sinedria, clubes, em várias cidades de Itália, 2:39, sugere que era por meios semelhantes aos descritos em 272 que os pitagóricos alcançaram poder noutros locais. A existência de Etairiae como corpos religiosos, entregues a um estilo de vida, particular e exclusivo, ajuda a explicar fenômenos tão diversos como a forma e a substância dos acousmata, o secretismo que os aderentes deviam manter, e os testemunhos de um ritual pitagórico distinto. E o lema Quena Tatene Phil, o que pertence aos amigos é propriedade comum, encontra ecos nas anedotas sobre a amizade pitagórica, contadas por Aristóxeno e outros autores. Ian. VP 2337, Frei 31 Verli, confronte com exemplo gratia VP 127, 239. Histórias de milagres. 273 Aristóteles Frei 191 Rose, Eliano VH 2, 26, DK 14, 7. Aristóteles diz que Pitágoras foi chamado Apolo Hiperbóreo pelo povo de Crotona. O filho de Nicômaco, isto é, Aristóteles acrescenta que Pitágoras foi visto certa vez por muita gente, no mesmo dia e à mesma hora, tanto no Metaponto como em Crotona, e que, em Olímpia, durante os jogos, ele se pôs de pé em pleno teatro e mostrou que uma das suas coxas era de ouro. O mesmo escritor diz que Pitágoras, ao atravessar o rio Cosas, foi saudado por este, e que muita gente ouviu essa saudação asterisco sobrescrito uma. Sobrescrito uma para o suplemento, veja-se VH 4, 17. 274 Aristóteles Frei 191, Apolônio História Mir. 6, DK 14, 7. Novamente em Caulônia, segundo afirma Aristóteles, profetizou o advento de uma ursa branca, e é ainda Aristóteles que, em aditamento a muitas outras informações a seu respeito, diz que na Tuscânia matou a dentada uma serpente, cuja mordedura era fatal. Refere ainda que Pitágoras predisse aos pitagóricos o próximo conflito político, foi essa a razão que o levou a partir para o Metaponto sem que ninguém se tivesse dado conta disso. Asterisco sobrescrito 2. Sobrescrito 2 Suplemento de Diels, apoiado na comparação com Ian. VP 142. É claro que o sucesso de Pitágoras não foi o de um simples mago ou ocultista, que apenas atrai a atenção dos fracos de espírito e dos inseguros. Contudo, os fragmentos 273 e 274 sugerem que ele reclamou para si, e talvez tenha possuído, poderes psíquicos fora do comum. O certo é que, desde a antiguidade, Pitágoras tem sido comparado com várias figuras nebulosas dos finais da época arcaica, tais como Aristias, Abaris e Epimênides, aos quais credulamente se atribuía um determinado número de estranhas proezas espirituais, em que se incluíam profecias, exibições de poder sobre o mal, jejuns e desaparições e reaparições misteriosas. O seu nome acabou, provavelmente, por ser emaranhado, no Metaponto, com o do exótico viajante Aristias, que Heródoto relacionou com a introdução do culto de Apolo Hiperbóreo nessa cidade, Heródoto 4, 15, Burquerto, Lore, 147 ss. Com base nesta espécie de testemunhos, Pitágoras tem sido por vezes apelidado de Chãos. Mas é de duvidar que um caso histórico possa ser determinante de uma influência das culturas xamanísticas da Ásia Central sobre a Grécia arcaica, ou até que ponto uma instituição central para a vida de povos nômadas, politicamente primitivos, pudesse, em qualquer caso, fazer luz sobre as atividades de um sábio grego numa sociedade mais complexa de uma cidade-estado rica e poderosa. Sobrescrito uma interpretação xamanística é adiantada por Irrua Dos de Grès and the Irrational, Berkeley, 1951, Capitão V. Podia, talvez, ser mais desenvolvida com o auxílio da obra teórica de I. M. Lewis, Ecstatic Religion, Armour George, 1971. Acousmata.
Vários autores tardios conservaram coleções de máximas apresentadas como parte das doutrinas pitagóricas. Como indica o nome acusmata, coisas ouvidas, eram fórmulas transmitidas oralmente. É provável que os iniciados tivessem de memorizá-las, pois funcionavam como um pequeno catecismo doutrinal e prático. O nome alternativo simbola, contrassenhas, sinais, sugere que se acreditava que esses acusmata garantiam o reconhecimento do iniciado pelos seus companheiros e pelos deuses, deste mundo e do próximo. Muito do material preservado é manifestamente antigo, embora de data incerta. Já no século IV os acusmata recebiam interpretações eruditas, por exemplo, por um Anaximandro de Mileto citado por Xenofonte. Assim, podemos conceder algum crédito, ainda que não certeza absoluta, à inclusão de parte desse material num capítulo dedicado à vida e ao pensamento do próprio Pitágoras. E regras de abstinência. 275 Aristóteles, em sua obra sobre os pitagóricos, relata que Pitágoras prescrevia a abstenção de favas por vários motivos: por se assemelharem às partes pudendas, por lembrarem os portões do Hades, seriam a única planta sem nós, por serem destrutivas, por imitarem a natureza do universo, ou ainda por razões poligárquicas, pois por favas se tiravam sortes para escolher governantes. Também era vedado apanhar o que caísse da mesa, ou para habituar à moderação, ou porque isso indicaria a morte de alguém. Cita-se ainda Aristófanes: em heróis não provem do que cai no meio da mesa. Não se devia tocar num galo branco, animal consagrado ao mês, suplicante por natureza. O branco, sendo cor do bem, contrasta com o preto, cor do mal. Não se devia tocar em peixe sagrado, por não ser justo que os mesmos alimentos servissem aos deuses e aos homens, tal como, entre humanos, se distinguia o alimento de livres e escravos. Não se devia partir o pão, porque um único pão reunia outrora os amigos, como ainda fazem os bárbaros, nem dividir o pão que os reunia. Alguns explicavam essa norma como alusão ao julgamento no Hades, outros diziam que dividir o pão gerava cobardia na guerra, ainda outros sustentavam que é pelo pão que começa o universo. Algumas dessas regras, favas, galo, peixe, lembram precauções rituais de cultos de mistério gregos para iniciandos. Nos demais casos, migalhas, pão, Aristóteles provavelmente acerta ao aproximá-los de crenças populares e costumes bárbaros. Chama atenção a variedade e a divergência das explicações antigas. Provavelmente os pitagóricos eram mais claros quanto às proibições a cumprir do que quanto às justificativas racionais. Em particular, as regras de 275 não exigem vegetarianismo absoluto, apenas vetos a partes específicas, o que seria a consequência natural da doutrina da transmigração. Tampouco a prova, no século V, de renúncia pitagórica ao sacrifício animal, tão central à religião da polis, em cujos negócios os pitagóricos da Itália do Sul tiveram papel notável. As discrepâncias entre fontes do século IV mostram que grandes controvérsias surgiram dentro do movimento. 2. Outras proibições. 276 Aristóteles Frei 197, Porfírio Vida de Pitágoras 42, DK 58 C6, havia também outra espécie de símbolos sobrescrito ilustrados pelo que se segue: não passes por cima de uma balança, e deste não sejas ambicioso, não atices o lume com uma espada, e deste não humilhes com duras palavras um homem a arrebentar de cólera, não desfolhes a coroa, e deste não violes as leis, que são as coroas das cidades. Ou ainda, não comas o coração, e deste não te atormentes com o sofrimento, não te sentes numa ração de trigo, e deste não vivas na ociosidade, quando viajares, não voltes para trás, e deste quando estiveres para morrer, não te apegues à vida. Sobrescrito uma SC além dos referidos em 281. Estes acusmata, a primeira metade de uma longa lista conservada por Porfírio, tem ecos da sabedoria proverbial, embora hajam sido selecionados e interpretados com os olhos postos numa ética puritana muito mais consumada do que a maioria dos gregos teria tido consciência de aceitar. Tais provérbios não eram obviamente para serem alguma vez tomados à letra, mas alguns dos significados fornecidos, exempli gratios concernentes às leis e à vida e morte, refletem nitidamente preocupações pitagóricas. É possível que as máximas assim explicadas tenham tido originalmente uma mais ampla aplicação. Contudo, encontram-se, em outras obras, acusmata que tem toda a aparência de superstições primitivas, tais como cospe nas aparas do teu cabelo e das tuas unhas e quando te calçares,
Começa pelo pé direito, ao lavares os pés, pelo esquerdo, e amblichus. Protracticus 21, DK 58 C6. 3. Número e harmonia. 277 Lâmbrico Vita Pitagorae 82, DK 58 C4. Todos os chamados acusmata se dividem em 3 categorias. Uns indicam o que uma coisa é, outros o que é o mais importante, outros o que se deve ou não fazer. Exemplos da categoria o que é. São: o que são as ilhas dos bem-aventurados? O Sol e a Lua. O que é o oráculo de Delfos? A Tetractis. Tetractis, que é a harmonia, harmonia, em que cantam as sereias. Exemplos da categoria o que é o mais. São: qual é a coisa mais justa? Fazer um sacrifício. O que é mais sábio? O número, arimos, mas, em segundo lugar, o homem que deu nomes às coisas. Entre nós, qual é a coisa mais sábia? A medicina, e a trique. Qual é a mais bela? A harmonia, harmonia. Qual é a mais poderosa? O conhecimento, GNM. Qual a melhor? A felicidade, eudaimonia. Que de mais verdadeiro há no que se diz? Que os homens são perversos. Não se sabe quem foi originalmente responsável por esta tríplice classificação, embora os modernos estudiosos a tenham, por vezes, atribuído a Aristóteles. Já estudamos exemplos de Iâmbrico, 275-6, referentes ao terceiro grupo. Os exemplos que dá para a segunda categoria, apesar de antigos como forma de sabedoria proverbial, parecem profundamente influenciados pela filosofia posterior, tanto no conteúdo como na terminologia. Mais claramente pitagóricas são as ilustrações do grupo o que é, e particularmente importante a que diz respeito ao oráculo de Delfos sobrescrito uma. A verdadeira fonte de sabedoria acerca das coisas é a Tetractis, Tetractis, e deste, os 4 primeiros números naturais, concebidos como ligados em várias relações. O significado da Tetractis, Tetractis, como o do oráculo, carece de interpretação. Confronte com Heráclito 244, damos, a seguir, uma sugestão do seu significado. A partir destes 4 números é possível construir as razões harmônicas da quarta, da quinta e da oitava, confronte com. O acusma a respeito da formosura, sobrescrito 2. A importância capital destas razões para os primeiros pitagóricos pode ser vislumbrada na referência às sereias, cujo canto Platão identifica com a música das esferas, em que se movem os corpos celestes, Rep 616 e confronte com Infra, 449. A harmonia, harmonia, ou afinação tinha para eles um significado genérico, certamente cósmico. Sobrescrito uma é possível que a doutrina de Pitágoras estivesse em dívida para com Apolo Délfico numa medida menos metafísica. Assim 278 Aristóxeno Frei 15 Verli, Diógenes Laércio 8, DK 14, 3, Fucidica Aristoxenos, Ta pleista TNT dogmatila benton Pitagora, para Temistocleias TS em Delfois. E diz Aristóxeno que Pitágoras recebeu a maior parte das suas doutrinas éticas da sacerdotisa de Delfos, Temistocleia. Tais doutrinas podem ter encontrado um acolhimento particularmente favorável em Crotona e no Metaponto, cidades devotadas ao culto de Apolo, purificador. Veja-se Burquerto, Lore, 1.3.14, confronte com também 273. Sobrescrito 2 veja-se ainda 279 sexto advogado mata. 7. 94, 5. Cai touto infanizontes, oi pitagorei oi, pot men elegum, legentapom moe de panta epideca, pot de tom semnotatum orcum, omninai, legontes, ou matom paradonta tn tetractin, hn shape na officis risa. E, ao darem esta indicação, os pitagóricos costumavam, por vezes, dizer, todas as coisas são como um número, e por vezes proferir o seu mais poderoso juramento, não, por aquele que nos deu a Tetractis, Tetractis, que contém a fonte e a raiz da inexaurível natureza. Ponto. Com a expressão aquele que nos deu, referem-se a Pitágoras, pois o deificaram, e por Tetractis, Tetractis, a um número que, sendo composto dos 4 primeiros, produz o número mais perfeito, como por exemplo o 10, já que 1 mais 2, mais 3, mais 4 fazem 10. Este número é a primeira Tetractis, Tetractis, e é chamada fonte da inexaurível natureza,
Do mesmo modo que todo o universo é ordenado segundo uma afinação, harmonia, e a afinação é um sistema de 3 acordes, o de quarta, o de quinta e o de oitava, e as proporções destes 3 acordes encontram-se nos 4 números acabados de mencionar, no 1, no 2, no 3 e no 4. Muito provavelmente esta doutrina sobre a harmonia e a razão numérica procedia do próprio Pitágoras. A aplicação da teoria do número à música era certamente uma preocupação central dos pitagóricos no tempo de Platão e de Aristóteles, e é tentador considerar Pitágoras como um pensador que estimulou o fascínio da ideia de harmonia, como o princípio da ordem das coisas, princípio que encontramos em filósofos tão diversos como Heráclito, 2079, Empédocles, em particular 3489, 360, 3734, 388, e Filolaus, 424, 429. Testemunho explícito de que Pitágoras descobriu que as relações musicais básicas da oitava podem ser representadas por simples razões numéricas encontra-se apenas em autores tardios e de pouca confiança, talvez dependentes, em última análise, de Xenócrates, Fr. 9 e Eise, Porfírio em Tol. 30, 2 e ss. Aristóxeno associou uma demonstração física da ideia, mediante a utilização de discos de bronze, não a Pitágoras, mas a um pitagórico dos começos do século V, chamado Hipaso, Frei 90 Verli, Skol, Patão Fedro 108 d igual dk 18, 12. O conflito de testemunhos sobre este ponto está provavelmente relacionado com uma antiga divisão de opiniões entre os pitagóricos acerca das origens do elemento científico ou teórico da sua tradição. 280 Lâmbrico com Mata. SCPP 76, 1677, 2. 2 são os tipos de filosofia itálica, chamada pitagórica. Pois 2 foram também as categorias dos seus praticantes, os acusmatici e os matematici. Destes, os acusmatici eram aceites como pitagóricos pelo outro grupo, mas não admitiam que os matematici fossem pitagóricos, ao sustentarem que as suas atividades intelectuais derivavam, não de Pitágoras, mas de Hipaso. Uns dizem que Hipaso era natural de Croatona, outros do Metaponto. Mas os pitagóricos que se ocuparam das ciências concordam que os acusmatici são pitagóricos, e afirmam que eles próprios o são numa escala ainda maior, e que o que dizem é a verdade. Segue-se uma exposição, que pretende proceder dos matematici, segundo a qual havia desde todo o princípio uma distinção entre os seguidores de Pitágoras, distinção essa que separava os homens mais velhos, ocupados com a política e que adotaram o pitagorismo apenas como estilo de vida, ao fazerem, sem dúvida, dos acusmata seu guia, dos homens mais novos que dispunham de mais tempo e aptidão para o estudo. Ficamos a saber que os matematici renegaram Hipaso e atribuíram ao próprio Pitágoras o crédito da doutrina, que lhe fora negada pelos acusmatici. A alegação de que as especulações pitagóricas sobre a música e o número tiveram origem com Hipaso é intrinsecamente improvável. Contudo, não podia ter sido feita, se o próprio nome de Pitágoras tivesse estado tão firmemente ligado, por exemplo, à descoberta das razões harmônicas, como à crença na reencarnação. Afigura-se-nos, pois, plausível a seguinte explanação. 1. As razões numéricas dos 3 acordes mencionados em 279 eram já conhecidas na época de Pitágoras, provavelmente a partir da observação das diferenças de altura entre cordas com a mesma tensão e cujos comprimentos diferem segundo as razões da tetractis. 2. Pitágoras atribuiu um enorme significado geral à aplicabilidade destas razões aos intervalos musicais. 3. Por consequência, um dos primeiros pitagóricos, como Hipaso, talvez tivesse procurado descobrir novas e impressivas provas da sua aplicabilidade, daqui a famosa história do ferreiro harmonioso, exempli gratia iâmbrico VP 115 SS, Macróbio SCIP. 2, 1, 9 SS, sobre este assunto, veja-se Burkerto, Lore, 375-7. O acusma sobre o oráculo de Delfos contém uma promessa mística de que o universo apresenta ordem e racionalidade. Essa doutrina é susceptível tanto de um desenvolvimento metafísico e cosmológico e matemático por parte dos espíritos cultos, como de uma elaboração numerológica e pueril por parte dos crédulos, duas categorias de pessoas que se não excluem uma à outra. A presença de ambas as tendências no pensamento pitagórico tardio só é natural, se a doutrina fosse do próprio Pitágoras. 4. O destino da alma.
281 Aristóteles Frei 196, Porfírio Vida de Pitágoras 41, DK 58C2. Pitágoras fez certas afirmações de um modo místico e simbólico, e Aristóteles recolheu a maior parte delas. Exemplo gratia que ele chamava ao mar lágrimas de Cronos, as ursas, mãos de Réia, as Pleiades, lira das musas, nos planetas, cães de Perséfone. O som produzido pelo bronze, quando percutido, era, dizia ele, a voz de um ser divino, Daim, aprisionado no bronze. 282 Aristóteles Frei 196, Eliano VH 4, 17, DK 58C2. A origem dos tremores de terra, no dizer de Pitágoras, não era outra coisa senão um encontro de mortos, o arco-íris, o brilho do sol, e o eco, que frequentemente fere os nossos ouvidos, a voz de seres mais poderosos. 283 Aristóteles Unpost. 94b 32, 4, DK 58C1. Se troveja, então, se é verdade o que afirmam os pitagóricos, isso é para ameaçar os que se encontram no Tártaro, por forma a amedrontá-los. Em virtude da sua conduta escrupulosa, 275-6, e da sua superior compreensão da natureza das coisas, confronte com 277, o iniciado no pitagorismo deve ter tido esperança de alcançar a bem-aventurança para sua alma após a morte. Mas os seus pontos fulcrais são claramente o Sol e a Lua, lugar de descanso para os bem-aventurados, e a região subterrânea dos infernos, confronte com a escatologia eleusiana do hino a Deméter 482. Encontra-se também refletido num famoso epinício, que Píndaro escreveu para Terão de Agrigento, na Sicília, em 476 a.C. 284 Píndaro Olímpicas 2, 56-77. De entre os mortos, aqueles cujas mentes são injustas pagam imediatamente a pena aqui, SC na terra, mas os delitos cometidos neste reino de Zeus são julgados debaixo da terra por quem profere sentenças com odiosa necessidade. Os bons, sobre os quais o sol brilha sempre, com noites iguais e dias também iguais, recebem uma vida menos penosa, sem revolverem o solo com a força do seu braço, nem a água do mar, em virtude do estilo de vida naquele lugar, mas na presença dos deuses venerados. Todos os que se compraziam em respeitar os seus juramentos partilham de uma vida que não conhece lágrimas, ao passo que os outros suportam um sofrimento para o qual ninguém pode olhar. E aqueles que, enquanto moradores em ambos os mundos, tiveram por 3 vezes a coragem de conservar suas almas puras de todos os actos de injustiça, esses percorrem o caminho de Zeus, em direção à Torre de Cronos, onde sopram as brisas oceânicas em redor da ilha dos bem-aventurados, e brilham flores de ouro. Umas na praia em árvores resplandecentes, ao passo que outras a água as cria, e com grinaldas as mãos entrelaçam, e com coroas, segundo as justas sentenças de Radamanto, pois, sempre prestes com seus conselhos, sentado está ao lado do Pai Poderoso, o esposo de Réia, com seu trono entre todos mais excelso. Este poema, como mais adiante o Frei 410, foi provavelmente escrito para um patrono com crenças claramente pitagóricas. Apesar de subsistir uma grande obscuridade no que toca às relações entre julgamento, castigo e reencarnação, os versos de 284, juntamente com os passos 2813, sugerem que Pitágoras ensinou uma escatologia segundo a qual, 1. A alma, após a morte, está sujeita a um julgamento divino. 2. A seguir vem o castigo no mundo subterrâneo para os perversos, talvez esperançados numa eventual libertação, confronte com 410, mas, 3. Há um melhor destino para os bons, que, se mantiverem isentos de maldade no próximo mundo e numa posterior reencarnação neste, podem finalmente alcançar as ilhas dos bem-aventurados, confronte com Platão Gorg. 523a-b. Conclusão. 285 Porfírio Vida de Pitágoras 19, DK 14, 8a. O que ele dizia aos seus companheiros, ninguém o pode referir com segurança, é que entre eles reinava um invulgar silêncio. Mesmo assim, tornou-se universalmente conhecido o seguinte: em primeiro lugar, que ele afirma que a alma é imortal, depois, que ela se muda para outras espécies de seres animados, além disso, que os acontecimentos ocorrem em determinados ciclos, e que nunca nada é absolutamente novo, e por fim, que todos os seres vivos devem ser considerados como aparentados. Segundo parece,
Pitágoras foi o primeiro a introduzir estas crenças na Grécia. O trecho 285, provavelmente originário de Dicearco, resume o quadro dos ensinamentos de Pitágoras, que o nosso estudo das fontes confirmou, embora deixe de fora um ou dois aspectos, a que demos um certo destaque, nomeadamente, as ideias acerca do número e da harmonia, e inclui alguns outros não mencionados até agora, tais como o silêncio pitagórico, confronte com Aristóteles Frei 192, DK 14, 7, Diógenes Laércio 8, 15, e a crença na recorrência cíclica, confronte com Eudemo AP Simplício em PHYS 732, 30, DK 58B 34. Tal como as demais fontes, não fornece a mínima indicação de nenhuma das razões que Pitágoras pôde ter apresentado para qualquer das suas doutrinas. Do mesmo modo que essas fontes, este passo dá pouco aso a que se reconheça algo de determinantemente filosófico ou científico no conteúdo do seu pensamento. Pitágoras, for-se a concluir, era um filósofo apenas na medida em que era um sábio, confronte com Supra, p. 222. Contudo, a sua contribuição para o pensamento grego, considerado num sentido mais lato, foi original, atraente e duradoura.